Bem-vindos a mais um vídeo, família Palmeiras, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. Manda uma dica com cortes da ESPN Brasil e também do canal do Fazicani, onde rolou informações exclusivas direto lá do Allianz Parque, é isso mesmo. Torcida na bronca com o Verdão após a goleada. E tudo sobre John Ares e Lerma, o volante colombiano aí, que foi oferecido ao Verdão nos últimos dias. Beleza, turma? Já deixa o like aí, fica no final do vídeo, já deixa no comentário a opinião de vocês, vamos bora lá? Na madrugada de hoje, os muros por lá foram pichados. E a movimentação por aí, agora já no meio da manhã ou já no final da manhã? Qual é, hein, Mari? Bom dia. Oi, Bruno, bom dia aos amigos do Sport Center, também ao Fã de Esportes que está nos acompanhando. Exatamente, como a gente pode notar aqui atrás, ó, o pessoal já está pintando os muros do Allianz Parque, eles que amanheceram pichados, né, com frases direcionadas a Leila Pereira, ao Abel também. O pessoal já está pintando os muros aqui, foram pichados até as placas aqui na volta, né, janela que fica ali perto da bilheteria nesse protesto. E a gente vê que tem algum movimento de torcedores por aqui, passou até um torcedor do Palmeiras aqui identificado pela gente, gritou fora Leila. A gente vê muita indignação dos torcedores do Palmeiras, realmente uma derrota muito sofrida contra o Novo Horizontino ontem, esse 4-0, né? Até o Piquerez, ele fala na saída do jogo, ele pede desculpas para a torcida pela atuação e diz que se envergonha da atuação que o Palmeiras apresentou, né? Essa que foi a maior derrota do Palmeiras na era Abel. O Palmeiras que perdeu esse 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista e não só perdeu, como decepcionou extremamente a torcida. Dá pra gente ver que a torcida do Palmeiras ficou bem insatisfeita, né? Apesar do começo bom neste campeonato, o Palmeiras vinha de vitórias magras, né? Vitórias pelo placar de 1-0 e agora sofre esse revés bem pesado. A gente teve o hat-trick do Robson, né? Que foi o grande destaque do Novo Horizontino. Depois, Hélio Borges completou a goleada e o Verdão cai para a terceira colocação no Paulistão. Agora inverteu, né? O Novo Horizontino sobe para a segunda posição e o Verdão cai então para a terceira posição, se mantendo com os 9 pontos. Essa é a pior derrota do Palmeiras desde 2015, quando o Palmeiras perdeu também por 4 gols de diferença para a Chapecoense, no placar de 5-1, e já faz 11 anos. Então fazia um bom tempo que o Palmeiras não perdia, né, com este placar largo, ainda mais no Campeonato Paulista. Alguns dos dizeres que tinham aqui nos muros eram: Abel, acabou a magia, e Leila, seu negócio é roubar. Então frases bem pesadas contra os comandantes do Verdão, e é uma preocupação também para o Palmeiras, além de toda a questão que gerou o jogo de ontem, porque o Palmeiras tem um clássico no final de semana, né? No sábado vai enfrentar o São Paulo, o mando é do Palmeiras na Arena Barueri, o jogo que está previsto para 6h30 da tarde. Então a gente levanta essa questão, né? Até que ponto o Palmeiras estava realmente bem nesse início da temporada, porque o Abel também estava rodando muito elenco, a gente teve boas novidades, né? Como os garotos da base, mas também agora uma grande preocupação para o Palmeiras, o Abel que rodou mais uma vez o elenco ontem, né? Marcelo Lomba acaba sofrendo 4 gols, enquanto o titular da posição não tinha nenhum. Então também quanto essa derrota também pesa para a temporada do Palmeiras, porque a torcida se mostra insatisfeita, e essa questão, né, da derrota, da pichação dos muros, também mostra o que o Palmeiras vinha sofrendo no final do ano passado, que é justamente a insatisfação da torcida, que acabou perdendo todos os títulos que disputou no ano passado. A torcida que já vinha, né, um pouco insatisfeita com o trabalho da equipe, com o trabalho do Abel Ferreira. Já existiam questionamentos, né, se havia acabado o período do Abel por aqui no Palmeiras, e aí esse início de temporada foi mais tranquilo, né, deu uma acalmada nos ânimos aí no Campeonato Paulista, mas ontem esses questionamentos voltaram a aparecer por aqui, Bruno. Esse jogador, ele tem o contrato dele terminando agora com o Crystal Palace em 30 de junho, tá? O Jefferson Lerma, 30 de junho. O Lerma, ele é volante titular da seleção colombiana. Ele é parceiro de meio-campo do Richard Rios, tá? Tem 31 anos o Jefferson Lerma. É um jogador já experiente. Mas ele é muito bom jogador. Eu lembro dele porque quando eu trabalhei em outro CNPJ, que transmitiu o Campeonato Espanhol, eu fiz jogos dele no pequeno Levante, quando ele saiu do Atlético Julia para ir para o Levante, da Espanha. Pô, jogou no Levante. Ele jogou muita bola no Levante, que era um timeco.
Tanto é que dali ele vai para a Premier League. Tá? Ele foi comprado por um valor ali bem exorbitante na época. Eu lembro, foi 30 milhões de euros ele custou. Do Levante ao Bournemouth. O Bournemouth pagou 30 milhões para o cara. Você vê se ele jogou bem ou não no Levante. E dali agora ele foi pro Crystal Palace. O Jefferson Lerma é titular do Crystal Palace, que é o atual campeão da Copa da Inglaterra. Só isso. O Crystal Palace simplesmente é o campeão da Copa da Inglaterra. Para um time como o Crystal Palace ser campeão da Copa da Inglaterra, né? Porque jogou direitinho. Correto? Jogou direitinho. Não contente, ele revalidou o título com a Community Shield, que é a Supercopa da Inglaterra. Tá? E o Jefferson Lerma, dentro dessa estrutura, ele se tornou um jogador importantíssimo pela capacidade que ele tem de ser um primeiro volante que... Por que ele chamou a atenção da Premier League? Que ele é um primeiro volante que pisa na área do adversário. Ou seja, ele é um cara de ótimo poder de marcação e que pisa na área. Ou seja, ele é um volante moderno. Ele não é um volante, por exemplo, tipo o Ralf do Corinthians, que era um baita primeiro volante, mas que ficava ali em frente à zaga. O Jefferson Lerma é um Danilo mais velho, tá? Ou seja, mais forte que o Danilo, tem 1,80 m, um jogador que tem uma ótima movimentação, arremata, bem de fora da área, ou seja, vai lá, ele adora, se lança ali um pouquinho mais à frente. E o Crystal Palace sinalizou que não está muito afim de renovar o contrato dele porque eles querem reformular o elenco para a próxima temporada. Só que tem um pequeno problema. O Crystal Palace, lendo agora aqui as notícias do futebol inglês, o Crystal Palace não quer se desfazer de nenhum jogador até o final da temporada, tá? Então, esbarra aí no problema de várias equipes europeias, porque o Crystal Palace aposta muito no título da Conference League, em que o Crystal Palace está jogando. O Palace vai jogar com uma equipe da Bósnia, tá? Vou até pegar o nome para vocês aqui, daqui a algumas semanas, entre 17 e 18 de fevereiro, tá? Eles vão jogar com um time bósnio, tá? Daqui a algumas semanas, e por isso que até lá, o Crystal Palace não quer fazer nenhum tipo de negócio. Olha, eles vão jogar contra um time que chama... Quer ver? Olha o nome do time aqui, ó. Zrinjski Mostar, tá? Zrinjski Mostar, da Bósnia. Tá? Eles vão jogar contra esse time aqui. E é normal que o Crystal Palace, até por ser, talvez, a gente pega, os times que estão na Conference, é só timeco nessa fase intermediária da qual o Crystal Palace está. Você tem lá o AZ Alkmaar, mais conhecido, você tem o Lech Poznan da Polônia, você tem a Fiorentina, e mais ninguém. Rijeka, aí tem cada puta draga aqui também, né? Tem o Sigma da Eslováquia, né? Você tem uns negócios assim que é duro de assistir. Então é normal que o Crystal Palace, pela força de elenco, Premier League, vai avançar à próxima fase. Não vão ser eliminados, né, pelo possante Zrinjski Mostar da Bósnia. Então por que eu estou explicando tudo isso? Porque mesmo os empresários tendo oferecido o jogador ao Palmeiras, o clube só gostaria de fazer negócio depois dessa resolução da Conference League. Porque, por exemplo, vamos supor que o Crystal Palace tropeça
e é eliminado pelo Zrinjski da Bósnia-Herzegovina. Aí é normal que os caras vão querer já liberar o elenco, porque o Crystal Palace é o 13º no campeonato inglês, não vai cair, não corre risco de queda, estão 11 pontos à frente do 17º, e sonham lá com uma quinta vaga de Liga Europa e não vão para a Liga Europa. Tá? Não vai para a Liga Europa. Não tem perna para isso. Então vai ficar no chamado chove não molha. Então por isso que os empresários já estão começando a resolver a vida. Só que tem um pequeno problema nessa história. Essa negociação com esse jogador, ela tinha que ser resolvida para ontem. Por quê? Porque a nossa janela de transferências, ela vai até 3 de março, tá? 3 de março. Vamos supor que o cara que está jogando num ritmo de Premier League, acostumado com a equipe, um dos líderes, ele saia em 3 de março, tá? 3 de março ele vai embora. Ele tem 2 meses para continuar no ritmo dele de jogo por causa da Copa do Mundo. Ele vai para a Copa do Mundo? Com certeza. Mas e se ele perde o ritmo de jogo? E se ele chega aqui e não se adapta? E se ele chega aqui e acaba, infelizmente, se machucando? O cara pode perder a Copa do Mundo. Então, por que valeria a pena para o cara sair em março do Crystal Palace, se ele pode sair em maio, 1 mês e meio depois? Meio de maio acabou a temporada. Os clubes estão liberados e, obviamente, as seleções também para receber os caras que vão fazer a preparação para a Copa do Mundo. Então é uma contratação que ela poderia chegar sem custos. Ele é um jogador mais barato do que vários outros volantes aí, que o Fabinho, por exemplo, não dá nem para comparar. O Fabinho é muito mais jogador que ele e o Fabinho é muito mais caro do que ele. Agora, isso quer dizer que o Jefferson Lerma é um mau jogador? Não é um mau jogador. Ele é titular da seleção colombiana e ele é a base do Richard Rios. Ou seja, tudo que o Richard Rios joga bem na seleção colombiana é por causa do posicionamento do Lerma, tá? Por quê? Porque ele é um cara que cobre os buracos e as saídas do Richard Rios. No Palmeiras, o Richard Rios era primeiro volante. O que ele fazia? Abandonava tudo e não voltava porque não sabia marcar. Aí ele fodia o sistema defensivo inteiro. Agora, a seleção colombiana tem o Lerma, que ele avança na boa e volta porque ele é muito mais tático. Ele é menos técnico, mas ele é mais tático do que o Richard Rios. Por isso que casam as características. Então tem esse empecilho. Ou o cara chega para segunda-feira, que aí valeria a pena, porque aí ele vem a tempo hábil de chegar, de se entrosar, se adaptar no time, vai jogar bola, ele é bom jogador, então não vai precisar de muita adaptação. Mas para o cara pegar o ritmo, né, que ele vai sair da Premier League, que é um ritmo aqui, para pegar o Campeonato Paulista, que é um ritmo aqui. Ainda mais o Palmeiras, que ainda está num ritmo aqui, abaixo do nível do Campeonato Paulista. Então imagina a queda brusca de desempenho do cara. O cara vai parecer uma barata tonta no meio campo. Então você ainda tem um tempo hábil em janeiro de trazendo um cara agora para se adaptar até maio, para quando a seleção colombiana precisar dele tinindo, voando baixo, né? E aí o que eu apurei em relação a essa situação é que o Crystal Palace não quer fazer nenhum movimento de liberar jogadores agora. Ponto. Como o Wolverhampton também, com o Arias. Eles só vão liberar o cara se for por um valor que é irrecusável para o momento. Por isso que eles querem valorizar a negociação ao máximo. Como o Zenit também quer valorizar até o máximo a negociação com o Palmeiras. Então, tudo com o Palmeiras é uma novela. Mas aí vai o Atlético Mineiro conversar com o Zenit e eles contratam o Matheus Cassierra, que é um baita de um centroavante bom. Em uma semana, o Atlético Mineiro sentou com o Zenit e trouxe um jogador. O Palmeiras está 2 meses conversando com o Nini e não consegue fechar o negócio. É impressionante, é só o Palmeiras. Então, é o que eu falo para vocês. É uma negociação que ela, infelizmente, ela se torna improvável nesse momento por causa do Crystal Palace nessa questão da Conference League. É impossível? Claro que não. É mais acessível que o Fabinho? Por quê? Porque o Palmeiras definiu, olha só, qual que é o movimento que o Palmeiras faz? O Palmeiras não quer queimar a largada agora com o primeiro volante, que precisa muito, tá? E o Lerma seria um bom primeiro volante, porque o Palmeiras ouviu do staff do Fabinho o seguinte: depois da Copa,
estamos abertos a ouvir propostas do Brasil, ou no caso, a do Palmeiras. Mas é ouvir a proposta, não é aceitar a proposta. Porque o Fabinho é um cara de mercado de Europa. Tem vários clubes medianos para bons na Europa que querem o Fabinho. Então, o Palmeiras vai brigar com times da Espanha, com times da Itália, com times da Premier League, que não são o Liverpool, mas podem ser, por exemplo, um Crystal Palace da vida. Entendeu? Porque, por exemplo, o Crystal Palace vai liberar o Lerma. O Fabinho é um jogador que tem a cara do Crystal Palace. Pô, ex-Liverpool, experiente, conhece o campeonato. Porra, é a cara do Crystal Palace. Então o Palmeiras vai brigar com clubes que têm bala e que têm a estrutura europeia. Então o Palmeiras está apostando em ouvir a proposta, em fazer uma proposta ao staff do Fabinho sem ter a certeza que vai dar samba. E pior, pagando um salário no mínimo do que o Palmeiras acha que hoje é uma frescura tentar negociar com a Almada. Porque ele não quer voltar. Ele não quer voltar ou vocês não fizeram a proposta correta? Todo jogador tem preço. Alguém achava que, por exemplo, o Samuel Lino ia sair do Atlético de Madrid para jogar no Flamengo? O cara era praticamente titular do Atlético de Madrid, destaque em Champions League, jogando bola, seleção, ele ia jogar no Atlético, no Flamengo? Ninguém achava. O Flamengo foi lá e trouxe o cara. Alguém aqui achava que o Vitor Roque ia voltar tão cedo da Europa? E o Palmeiras foi lá e conseguiu trazer o cara, um milagre, mas trouxe. Então como é que você pode dizer que o Vitor Roque, a princípio, não queria voltar para o Brasil? Não queria voltar para o Brasil. E voltou. Então como é que você pode dizer que o Almada não quer voltar, não vou atrás porque ele ganha muito? E aí você enxerga que pode pagar o mesmo salário de um Almada da vida para o Fabinho. Não pode. Vocês estão entendendo a incoerência? Esse é o Palmeiras. Então essa é a informação em relação ao Jefferson Lerma. Tá bom? Vamos lá aqui, ó. O Túlio Herbster talvez esteja errado, mas quem sentiu o peso da camisa foram os veteranos e não os jovens. Todo mundo sentiu. Todo mundo. E os veteranos, aí você pode colocar Felipe Anderson, Maurício, que é jovem, mas já é rodado. Você tem um monte, cara. Bicho. Dando sequência de informações aqui, família Palmeiras, uma informaçãozinha aqui do Bola VIP, publicou no seu site sobre John Arias. John Arias entra em janela decisiva e o Fluminense tem 72 horas para cobrir proposta. Uma volta do colombiano é vista com bons olhos, mas o Fluminense tem concorrência de times brasileiros no mercado da bola. Pelo jeito, a novela a respeito de John Arias no Brasil está longe de acabar. O Fluminense sabe que tem concorrência, ainda que tenha prioridade no retorno do colombiano ao país. É sabido que o Flu tem dificuldades em superar outra proposta, mas agora o prazo está curto. Afinal, segundo a apuração do portal RTI Sport, o clube carioca tem 72 horas para cobrir outras ofertas do Brasil. O próprio Arias joga junto ao tricolor da Laranjeiras. Afinal, ele sempre deixou claro que seu desejo em um retorno ao Brasil seria pela equipe que defendeu entre os anos de 2021 e 2025. Aí a posição do Flu nos bastidores. É sabido que outro time que tem muito interesse na contratação é o Palmeiras. Porém, o jornalista Júlio Miguel Neto revelou que o Flamengo voltou a fazer contatos por John Arias. Oficialmente, ainda conforme o RTI Sport, o diretor Mário Bittencourt tem se movimentado nos bastidores e o clube carioca mantém contatos frequentes com o Wolverhampton, da Inglaterra, atual clube do atleta. Mesmo diante do tempo curto, a posição é de evitar movimentos bruscos e não se precipitar. O Fluminense não acredita que o jogador será negociado nesta janela. A cúpula tricolor monitora a situação e a tendência é que espere o caso de um clube brasileiro apresentar uma proposta oficial para então cogitar fazer alguma oferta oficial pelo jogador. Bom, essas foram as informações do vídeo de hoje. Família Palmeiras, já deixei no comentário a opinião de vocês, o que vocês acharam. A gente falou bastante aí, o time do time da ESPN, pessoal pichando o muro lá, revoltado com a goleada de ontem, sofrida pelo Verdão aí, torcida aí, a maior goleada da história da Arabel, pesadíssimo, né? Informações direto lá do Allianz. E o Faticani falou bastante sobre Jefferson Lerma, um baita de um volante, acompanhei ele já no Crystal Palace, era do Bournemouth,
E tem experiência europeia aí, um volante colombiano, esses latinos aí, parece que tem 14 pulmão, né? Como o Neto falava, 4 pulmão, corre demais, muito físico e joga na Premier League. Então, se o Palmeiras conseguisse trazer agora ou até ele ser liberado no final da temporada, depois da Copa do Mundo, seria de grande ajuda para o Verdão. Mas a gente quer o quanto antes aí para fechar esse buraco no meio. Ontem a gente jogou com o Larson e começamos com o Larson e com o Emiliano Martins. Emiliano Martins não foi tão bem. E a gente tem o Marlon Freitas aí, que é um segundo volante, mas caso não venha ninguém para esse camisa 5 vai ser ele. Então a gente tem que se movimentar e também, de preferência, o camisa 10 um meio-campista, que o Veiga onde foi muito mal, e o Veiga também está sendo negociado com o futebol mexicano. Então, se o Veiga sair, só vão ficar de camisa 10 original mesmo, só o Maurício e o Felipe Anderson também pode jogar por ali. Beleza, turma? Esse foi o vídeo de hoje. Já deixa o like aí, deixa aí no comentário a opinião de vocês e até a próxima.